Mensagem do Céu. Queridos, estamos aí com o estudo do livro de Iov. Estudo difícil. Nós vamos tratar alguns argumentos, principalmente relacionados àquilo que eu e você temos vivido na nossa expectativa emocional. Nós somos seres espirituais que vivem no Olam Hazé, o mundo caído, não é? Então você não pode desfrutar de ser tudo que você é se você não libertar a sua alma dos seus sentidos. Não estou falando do seu amor, queridos, pelo amor do Todo-Poderoso, não é? Então agora eu vou ser um homem sem sentidos. Não é isso de modo nenhum. Mas a nossa alma é muito mais do que ela é limitada a ser em decorrência das limitações que nós trazemos sobre nós. Nós não temos limite, mas estamos limitados em nós mesmos, não é? O Eterno jamais vai pedir a você para fazer uma coisa que você não possa fazer. Se Ele disser a você que você pode amar ao outro, amar o seu próximo como a si mesmo, e você estiver morrendo de raiva, cantando Vila Sésamo, de onde vem isso, não? Deve ser o divertidamente, mas você cantando estou com raiva, muita raiva, você pode dominar aquele sentimento animal. Esse sentimento é parte do instinto, aquele lado terreno animal demoníaco que nós carregamos e nós temos de amordaçar. Eu me lembro da Joyce Meyer compartilhando, não sei quantos ouviram uma mensagem da Joyce Meyer. Eu indico a você porque é uma pessoa que tem instruído pessoas no campo da batalha da mente, e o campo da batalha da mente ele passa muito fortemente pelo campo dos sentimentos e dos sentidos, não é? Então eu indico a você, não são todos os vídeos da Joyce que eu indico a você, mas muitos vídeos dela tratam sobre pensamentos poderosos, sobre a baixa autoestima, o que ela pode causar na vida de uma pessoa. Existem alguns temas que realmente são extremamente positivos, e eu gostaria muito de trazer a vocês as ministrações que a Ruach usou a vida dessa mulher, pelo menos na minha vida, poderosamente, para trazer sobre a vida das pessoas, e inclusive a mim mesma. E ocorre que, muitas vezes, amados, a nossa alma, o poder de ação da nossa alma é limitado, completamente limitado, por essa esfera de opressão que vem sobre nós. Por que as opressões ocorrem? Para limitar a sua alma, para limitar quem você verdadeiramente é. E saiba que Iov tinha uma alma muito poderosa, muito grande, uma alma maravilhosa. Iov 2, versículo 2, então disse o nome do sagrado, Kadosh Baruch Hu, diante de Rassatã: da onde vens? Respondeu Rassatã ao Senhor e disse, não é? Novamente, de rodear a terra e passear por ela, de orbitar a terra, não é? De tratar, onde nós estávamos estudando sobre um dos deuses cultuados, chamado Bel, que é analisado muitas vezes pelo livro de Eshayahu, e ontem nós estamos vendo Bel, na verdade, conhecido mais popularmente como Marduk, um deus babilônico, e ele está associado ao planeta Júpiter, né? Então nós vamos ver muitas vezes, quando se trata de Rassatã dizendo que está rodeando a Terra e passeando por ela, muitas vezes nós não sabemos se está tratando de um ser que nós não podemos ver, ou talvez de um ser que nós possamos ver. Segundo as Escrituras, Rassatã está associado ao planeta Saturno, não é? O deus Kium. Nós estudamos isso em Treiassar, vale a pena você fazer o curso também. E ele diz que ele veio de rodear a terra e passear por ela. Então, o nome do sagrado Kadosh Baruch Hu está aqui como perguntou o Senhor a Rassatã, mas nós sabemos que nós não temos o ponto de interrogação dentro das Escrituras nesse período. Então, a palavra sequencial nós poderíamos colocar claramente: você observou meu servo Iov,
como uma afirmação e não uma pergunta, uma vez que ele já havia vindo diante da presença de Hashem, solicitado que colocasse ele sobre uma opressão sem limites, como a que ele sofreu. E ele diz, dá o mesmo testemunho, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então, amados, é difícil nós termos entendimento que naquele período, esse período de tempo, do espaço que a terra viveu, em toda a terra existia um homem que não era um filho escolhido, vamos usar uma linhagem escolhida, mas era uma linhagem vinda da parte de Edom, não é uma linhagem que veio da parte de Yaakov, mas nós vamos ver um homem, um Edumeu, sendo tratado pelo Eterno desta maneira. Ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Elohim e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Então, a Satã respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe os ossos e a carne, e verá, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o nome do sagrado, Kadosh Baruch Hu Satã: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Tu não o tirará a vida. Então, deixando claro que Satã, neste período, tinha o poder de tirar a vida, como ele teve o poder de tirar a vida dos filhos de Iov. Vamos parar aqui um pouquinho, queridos. Vamos parar aqui um pouquinho, porque esse é o momento onde as pessoas pensam somente em si, não é? O momento do sofrimento é o momento onde nós pensamos somente em si. Eu trabalho com muitos aconselhamentos, juntamente com meu esposo, e nós percebemos quando o casal, eles não conseguem ver o estrago que o poder da divisão pode trazer, por exemplo, sobre os filhos, sobre as consequências e o futuro, a decorrência de tudo aquilo, não é? Muitos de vocês que me ouvem são filhos de casais separados, não é? Eu acredito que você sabe o que trouxe para a sua vida ter os seus pais divididos, não é? E muitas vezes as pessoas, quando elas atravessam algum tipo de luta, elas não compreendem que aquela luta pode se perpetuar para fora da onde ela, no espaço, ela não consegue ver o futuro daquilo. Ela não consegue ver que uma separação que poderia ser mudada, aquele curso da vida, ela pode trazer sobre a vida da sua própria linhagem, os filhos amados, as pessoas que eles amam, possa trazer uma dissolução que eles vão lamentar amargamente, mas é algo que é como chama o efeito borboleta, onde o bater das asas de um lado do planeta pode causar um verdadeiro tufão do outro lado do planeta. Mas essa questão são consequências, queridos, que ocorrem na vida de outras pessoas. A vida de Iov, ela foi usada para a vida de muitas pessoas. O sofrimento de Iov, vamos dizer, ele não foi o bater das asas de uma borboleta na minha vida. A vida de Iov, ele foi um motivador para que eu tivesse o meu destino mudado, e eu acredito que todos aqueles, é um dos motivos pelo qual eu gostaria muito mesmo de representar ao Eterno nesse curso para você, para que você possa nortear os seus pensamentos. É um livro que vai tratar muito das emoções, sentimentos e enfermidades, exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Então, algumas pessoas podem olhar e dizer, mas por que motivo o Eterno pegou um homem tão justo, correto, íntegro aos olhos dele
e entregou na mão de uma pessoa tão maligna, uma pessoa tão sem senso. Porém, queridos, eu acredito que quando nós tivemos a usina de Fukushima em explosão para destruir a cidade, aquela cidade ia ser completamente destruída, e aqueles homens valentes que tinham de entrar dentro da usina e ter o seu corpo, eu não consigo imaginar o que é morrer por radiação, eu não tenho a menor noção do que é morrer por radiação, mas aqueles homens tinham um valor extraordinário ao ponto deles entrarem na usina de Fukushima para desativar coisas que ninguém poderia fazer, porque nós não tínhamos tecnologia para ter um robô para fazer o trabalho do homem, no caso de um acidente nuclear como se deu por causa do tsunami de 2011, do terremoto, na verdade, que causou um tsunami. Então, queridos, se você não compreender que o Eterno está com um homem capacitado, corajoso, valente, ele sabia que podia lidar com isso, para desativar uma usina nuclear, queria destruir a vida de milhares e milhares de pessoas, você não vai compreender porque Iov foi essa pessoa diante de Hashem, e ele compreende isso plenamente, mas só depois que ele sai, porque além de tudo o Eterno tem poder de fazer permanecer com vida aquele que ele permite passar por uma situação como essa. Eu não conheço outra pessoa que viveu o que Iov viveu, exceto Mashiach Yeshua. Eu peço ao Eterno que traga sobre a vida tua o entendimento do que esse homem passou, para que eu e você pudéssemos hoje ter todo esse aparato, todo esse poder de reagir diante das adversidades, não é? E que você e eu possamos ser munidos da força que ele produziu ali por meio da alma dele. O Eterno produziu poder por meio da alma de Iov, para que nós possamos hoje conseguir vencer também todas as astúcias que vêm sobre as nossas vidas. Iov era voluntário, céu? Não era voluntário. Iov não era voluntário, ele nem sabia o que estava acontecendo, não sabia o que seus filhos haveriam de ser. Certamente, os filhos de Iov, a descendência deles, não faria um bem para a humanidade. Eram jovens bastante preocupados com festividades e celebrações que não eram do Eterno, eram pessoas influentes e com poder e ricos, não é? Não sei o que seria da terra se aqueles meninos tivessem seguido os seus dias com o conceito e os ideais que eles mesmos adquiriram para si. Eu não estou dizendo a você que nós temos como prever isso, mas certamente o Eterno não interromperia a geração de um justo. Todas as escrituras dizem que a má semente, essa má semente, o Eterno corta, não é? Então é importante. Temos boas pessoas também que foram ceifadas, evidentemente. Nós tivemos homens do Eterno que tiveram a sua vida ceifadas no meio do exercício do seu trabalho. Mas é importante que você tenha entendimento, em nome de Yeshua, que você possa trazer à sua mente, ao seu coração, o entendimento da parte do Todo-Poderoso sobre o aspecto do que é apresentado quando uma vida é tomada da terra dos viventes, como foram o caso dos 10 filhos de Iov. Versículo 7, então saiu Rassatã da presença de Hashem e feriu Iov de tumores malignos. Céu, Rassatã tem o poder sobre enfermidades. Tem poder sobre enfermidades, e como tem. Nós deveríamos agora estarmos mais do que certos acerca disso. Ele compreende bem os códigos humanos, ele compreende bem como funciona os efeitos celulares. Nós temos em Bereshit um termo dizendo: façamos ao homem segundo a nossa imagem e nossa semelhança. Nós então temos um conhecimento compartilhado da formação humana. Nós temos um conhecimento compartilhado. Tá bom, queridos? É importante que você tenha esse entendimento. Nós temos a criação de 2 homens,
dois seres no Éden. Nós temos uma criação e posteriormente uma segunda criação. Nós temos uma criação e uma feitura, vamos dizer assim, não é? Então é muito importante que nós possamos ter entendimento de que o Eterno fez o homem perante os olhos de outras pessoas, de outros agentes celestiais, vamos dizer assim, se é que posso usar esse termo, não é? Então Hassatan saiu da presença e feriu Iov. Ele mudou o código da vida daquele homem. Por onde entrou isso, o céu? Entrou pela comida que ele comeu? Entrou por radiação? Entrou por... De que maneira é que isso aconteceu? Como é que Iov foi mudado geneticamente para que as células dele se tornassem malignas? Por meio de um código, por meio de uma ação viral, por meio de uma ação, de uma onda, de uma frequência celular. Dessa maneira foi a atuação dele sobre a vida de Iov. Então, desde a planta do pé até o topo da cabeça, ele ficou com tumores malignos. Iov, então, se sentou na cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então, eu acredito que essas coisas deveriam secar-se também e causar coceira, ou aos poucos nós vamos estudar um pouquinho sobre essa enfermidade. Ela causava pus, não é? Quando você tem situações onde o pus possa... É importante, muitas vezes, em muitos critérios, é claro, hoje nós temos a medicina mandando em tudo na vida das pessoas, mas é importante que nós possamos ver aquilo. Aliás, queridos, eu queria fazer um adendo com vocês acerca disso. Muitas vezes eu trago uma informação daquilo que o Eterno usou. Eu bati cabeça com muita coisa na minha vida. Vocês sabem que eu tenho o problema de infecção urinária por repetição, eu tenho calcificação da bexiga, eu tenho problema de espondiloartrose, que é uma artrose degenerativa. Não tenho como deter essas coisas que estão ocorrendo na minha vida, mas o Eterno pode fazer isso, ou não, ele pode ou não fazer isso. Shaul Hashaliach pediu a cura de muitas coisas na sua vida e ele não foi atendido. Então é importante que você tenha entendimento que às vezes eu trago para vocês alguma coisa, como eu trouxe sobre os resfriados, sobre a utilização da cebola, a importância da utilização da cebola para você diminuir a carga viral. Essas coisas, quando eu trago para vocês, queridos, eu não me sinto de maneira nenhuma como se eu fosse uma autoridade na área do que eu estou dizendo, mas eu estou compartilhando algo que me fez bem. E muitas vezes, quando eu trago alguma coisa para alguém, a pessoa pode se sentir agredida pelo que eu estou dizendo, como se eu não soubesse o que eu estou falando, não é? Eu já tive travamento de perna, eu tive travamento de braço, eu tive coisas assim, dores que eu não consigo descrever a vocês, eu não quero passar mais por aquilo. Então existem alguns procedimentos que muitas vezes eu compartilho com vocês intentando o bem, jamais intentando o mal. Se a pessoa quer se entupir de medicamento, quer alterar o seu sistema emocional, o seu sistema racional, não é? Pelo amor do Senhor, eu não sou médica, não é? Eu não sou médica mesmo, né? E é importante. O Eterno muitas vezes trata com as nossas vidas, permitindo que coisas leves ocorram conosco, em detrimento das coisas grandes que deveriam ocorrer, e nós não temos de passar, e nós muitas vezes amaldiçoamos aquilo que nós estamos vivendo. Não sei o que estava preparado para Iov, eu não sei a linhagem dele, eu não sei o que os pais dele fizeram, eu não sei as consequências que os filhos dele trariam ao mundo. A esposa dele era uma pessoa má. Eu não faço ideia do que estava envolvido na vida deste homem. Por isso a importância cada vez mais de nós estarmos com quem deve estar, onde, como e quando. Nosso desejo é somente para o bem, não é?
Vamos lá, queridos. Eu queria falar um pouquinho acerca desses tumores malignos, essa doença que atacou o corpo inteiro. Se vocês pegarem, eu vou deixar os textos para vocês, tá bom? Então, vocês, no capítulo 19, versículo 20, diz que isso atingiu o corpo dele inteiro e também deu mau hálito, um cheiro repugnante. Se você pegar no capítulo 19, versículo 17, é onde está descrito isso, nós vamos ver logo mais à frente, por isso eu não vou abordar agora. Isso então levou Iove a sentar-se fora da cidade, como se ele estivesse distante das pessoas, temendo que aquilo que ele tinha pudesse também atingir outras pessoas. Ele estava confuso, ele não sabia realmente o que seria, o que haveria de ser, não é? Ele ficou longe, se vocês pegarem aí no versículo 8, não é? Ele sentou-se em cinza, ou seja, fora, no monturo, não é? As chagas, elas criaram vermes. Existe uma mosca, não é? Que ela lamentavelmente pousa e coloca ovos sobre feridas. É terrível isso, queridos. Isso pode realmente matar. É um dos grandes casos. Minha filha que estudou para ser comissária de bordo. Um dos maiores temores que eles tinham da queda de avião era o que eles chamam de berne, que é onde essa mosca pousa e coloca os seus ovos no corpo da pessoa. E essas chagas de Iove, elas deram vermes, no capítulo 7, versículo 5. E ao abrir e fechar das chagas, encheu de rugas o corpo dele, enquanto ele emagrecia. Então, capítulo 16, versículo 8, narra que essas feridas, ele abria as feridas com esse caco, que ele estava sentado, então ele rasgava as feridas para espremer os vermes também, e quando a ferida fechava, ela encheu de rugas o corpo dele, no capítulo 16, versículo 8. Ele tinha sonhos, pesadelos terríveis. Ele não somente foi acometido de algo físico, emocional, mas à noite ele também, quando ele conseguia dormir, quando ele dormia ele estava cheio de pesadelos. Você vai ver isso no capítulo 7, versículo 14. Tá bom? Como se alguém, ao ser enforcado, ele diz isso, capítulo 7, versículo 4 e 15. Os seus dias eram cheios de agonia, nós vamos estudar isso no capítulo 7, de 1 a 4. Os ossos dele ardiam como fogo, capítulo 30, versículo 30. Contorcidos como os que está no tronco. Estar no tronco, queridos, era puxar os ossos, prendia a pessoa e puxava os ossos, era uma dor indescritíveis. É o que o inimigo quer fazer com nossos ossos mesmo. E se você ler lá o que a Satã colocou diante do Eterno, e foi autorizado que ele mexesse nos ossos e no sangue. Tá bom, queridos? É importante que você tenha esse entendimento. E ardia esses ossos, como diz no capítulo 30, versículo 30, contorcido como quem está no tronco, capítulo 13, versículo 27, e deslocados, capítulo 30, versículo 17. E a doença dele o levou até as crianças a desprezarem-no, seus servos. Nós vamos acompanhar isso durante o curso. Lamentavelmente, nós vamos ver tanto nesse estudo a quantidade de dores que esse homem estava sujeito, quanto o sofrimento dele, que não tinha fim mesmo quando ele procurava dormir, não é? Nesse momento a mulher dele disse: ainda conserva a tua integridade? Não está escrito amaldiçoa ao Eterno e morre, queridos, porque nem caberia isso no hebraico. Tá bom, queridos? Um judeu não conseguiria escrever isso, não é? O termo aqui é abençoar, da mesma maneira que é o desejo da mulher que ele morra. Ela coloca aquele sentimento da pessoa
que não tem amor pelo marido, ou o falso pretenso sentimento que as pessoas têm ao não confortar alguém, mas deixar claro que aquela pessoa é um peso na sua vida. Este homem se tornou um peso para mim. Esse homem, ele não mais me sustenta, ele não mais produz nada. Esse homem está enfermo. Olha, é melhor que esse homem morra. Esse homem, ela não lutou pela vida dele ao lado dele, não é? Ela não se tornou uma leveza na vida dele, ela se tornou um peso maior durante o período da sua prova. Por isso eu falo, queridos, estejam com quem é para estar, onde, como, quando, do modo do Senhor. Mas ele lhe respondeu: tu falas como qualquer doida, temos recebido o bem do Eterno, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Iove com os seus lábios. Então, é complexo demais dizer que nós recebemos algum mal do Eterno, porque nós não merecemos o bem, queridos. Nós pecamos todos e todos estamos destituídos da bondade do Eterno. Eu quero muito que você tenha esse entendimento. A humanidade se distanciou, nós somos pessoas arrogantes, reclamonas, murmuradoras, nós somos cobradores, o mundo nos deve, nossa razão tem de estar acima de tudo e de todos, e não nos importamos as consequências que existem de nós defendermos nosso ponto de vista tão frágil sobre coisas tão pequenas e temporais. Mas para nós é muito importante estarmos certos. Existe uma deidade dentro de cada um de nós, aonde nós não admitimos que as outras pessoas não sejam mais do que nossos súditos. Eu e você precisamos lutar muito mesmo contra isso nas nossas vidas, para que nós não venhamos a competir com a bondade de Hashem. Iove não tinha isso. Ele considerava que nós vamos ver algumas coisas dolorosas na vida dele. Uma delas é que ele amaldiçoou o dia do nascimento, considerando que ele era uma maldição na terra. Ele não amaldiçoou o dia do nascimento dele porque ele queria demonstrar a sua ira sobre... Não, ele considerava: mas para que eu nasci no mundo? Para trazer tanto mal, tanta dor? Ele trazia em si que a vida dele estava trazendo um prejuízo para o mundo, quando na verdade esse homem era uma grande bênção sobre toda a terra. Como é que você se vê hoje em relação ao mundo, em relação ao seu universo? Não é? Será que você também não se vê desse modo? Como peso, não é? E aí acontece que ele olha para a esposa e repreende todas as vezes que alguém te levar num caminho para que você esteja longe do Eterno, fazendo o que ele não quer que você faça. Você tem total autoridade de dizer para esta pessoa que ela não siga falando nos seus ouvidos para te fazer mal, porque o seu caminho será na direção de Hashem. Iove fez isso mesmo com a esposa, que ele havia escolhido para compartilhar com ela toda a sua vida. Ele jamais se separaria dela, viu, queridos? Mesmo essa mulher desejando que ele morresse, ele jamais se separaria dela. Não partiu dele isso. Mas que nós tenhamos entendimento que o Eterno vê todas as coisas e mede todas as situações. Nós não vamos saber como terminou o discurso entre Hashem e Hassatã. Não aparece a derrota de Hassatã. O texto não vai descrever como Hassatã foi humilhado em relação à vida de Iove. Não é descrito isso, como foi a conclusão. Mas eu e você sabemos que estamos em curso de fazer o mesmo, se nós perseverarmos no Eterno, independente das situações que ocorrerem sobre as nossas vidas. Nós estamos num tempo muito difícil, onde podemos perder pessoas queridas, amadas. Ontem uma querida nossa, amada lá do Rio de Janeiro, uma
uma amiga querida teve um mal súbito e morreu. Foi para o trabalho e teve um mal súbito e veio a falecer. Não é? E nós estamos vendo isso acontecer cada dia mais, cada dia as coisas estão mais próximas de nós, uma violência sem tamanho, indescritível, coisas que nós temos visto. Mas nós temos de saber de quem nós somos e qual caminho nós estamos seguindo. Que o Eterno traga sobre a sua vida, sobre o seu coração, a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, só nos tem feito bem, e Ele é que levanta a nossa cabeça e nos fortalece. Mesmo que nossos corpos estejam atingidos, o nosso espírito precisa se renovar a cada dia. E óbvio, é a prova viva de que isso é possível. E eu gostaria muito de que nós não tivéssemos de passar por situações assim. Mas se nós passarmos, que este homem, o exemplo dele, seja usado em nossas vidas para sabermos o que fazer e o que responder, mesmo em situações de adversidade. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Pai, nos ajude a não duvidarmos de quem o Senhor é, da Tua bondade e da transitoriedade, a curta transitoriedade que nós temos nesse mundo. Ajuda-nos, Pai, a sermos guardados e protegidos por Ti para o bem e a fazermos aquilo que compete a nós como filhos amados, filhos escolhidos por Ti. Não nos deixa ser como o mal, Senhor. Não nos deixa ser como o que o adversário deseja. Eu sei que o Senhor, Pai, não nos deu filhos para calamidade, e eu sei que o Senhor tem cuidado desse povo. E mais uma vez, Pai, eu cerco esse povo de amor e que a Tua misericórdia que dura para sempre venha sobre todos. Guarda-nos por amor do Teu nome, é que eu te peço, Becham Yeshua Mashiach. Que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.